O discípulo de Jesus, ele segue a Jesus. E por isso, nós precisamos mortificar a carne. O preço do discipulado, embora que a salvação é pela graça, mas não foi de graça. Está escrito em Lucas 14, 27. Vamos ler juntos? E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então a salvação é pela graça. Cristo morreu por nós. Carregamos esta cruz vazia aqui porque é uma questão de identidade e pregação. Como cristãos evangélicos, não temos o corpo na cruz, que é o chamado crucifixo. Nós temos a cruz vazia. Por quê? Porque o nosso Senhor, ele passou pela manjedoura, mas ela está vazia porque ele cresceu. Ele passou pela cruz, mas ele de lá saiu porque ele foi sepultado. E pregamos também o túmulo vazio porque ele ressuscitou. Então Jesus veio ser, como filho de Maria, o Nazareno aqui entre nós. Mas depois ele se torna o Jesus, o Cristo, o meu Redentor, o seu Redentor. E eu não preciso morrer na cruz. Por isso também, como cristãos evangélicos, não usamos pagar promessas. É muito comum vermos, vivemos num país de tradição católica romana, onde as pessoas fazem a promessa. Nós entendemos, respeitamos, mas a nossa fé cristã evangélica não faz porque entendemos que Jesus já fez isso por nós. Eu não preciso carregar uma cruz, porque ele carregou a cruz por mim. Mas o que eu preciso? Crer no sacrifício da cruz e entender que quando Jesus diz isto aqui, que quem quiser me seguir, ele não fala para pegar a cruz literalmente. Ele fala para pegar a morte espiritualmente. Então, quem quiser seguir a Jesus tem que passar pela morte espiritual. Em João capítulo 3, não é isso que ele ensina a Nicodemos? É necessário o quê? Nascer de novo. Como é que você nasce de novo? Temos um símbolo para isso, é o batistério. A gente desce as águas. Então, quando a pessoa, acabamos de ver 22 irmãos fazendo isso nesta manhã, eles são submergidos na água, e a própria palavra batismo diz isso. Por isso também não batizamos por aspersão, porque quando você submerge a pessoa, e essa é uma tradição de raiz judaica, porque o batismo já acontecia, só que para purificação para os rituais judaicos. Quando Pedro prega em Jerusalém, tem 3.000 decisões e diz que foram batizados, onde eles foram batizados? Se você for a Jerusalém, tem ainda hoje os restos arqueológicos destes batistérios, porque eram muitos ao redor de Jerusalém. Então, daí vem esta prática nossa de se batizar por imersão. Então, você leva a pessoa ali e, como Cristo é a água da vida, ao levantar, simboliza a morte para a velha vida e o batismo para a nova vida. Então, Cristo, como a nossa água da vida, lava os nossos pecados, e isso é caracterizado pelo batismo, e nos levantamos ressuscitados com Cristo para uma nova vida. Por isso que um cristão, depois de batizado, nascido de novo, gerar escândalo com os pecados é uma contradição. Está faltando a morte espiritual. Todos somos pecadores, e a Bíblia diz, porque nós estamos no mundo, temos um corpo que ainda tem uma carne que luta contra o pecado, mas nós não podemos pecar habitualmente. O pecado é errar o alvo, o pecado é um acidente, pecado não pode ser hábito. Um cristão que peca intencionalmente, costumeiramente, ele talvez tenha entrado numa igreja, tomado um banho no batistério, mas não nasceu de novo.
porque quem nasce de novo, disse Jesus, se torna um seguidor de Jesus. Então, querido, não se contente em ser evangélico, não se contente em ser batizado em águas, não se contente em ser membro da igreja da cidade. Tenha certeza que o seu nome está escrito no livro da vida, que você já morreu para o mundo, que você aceitou Jesus e agora você não volta mais, porque Lucas 14, 27 fala de você. Qualquer um, homem, mulher, adolescente, jovem, adulto, terceira idade, que não tomar a sua cruz, quer dizer, que não tomar a morte, porque morte para os romanos, morte de cruz significava morreu. Ninguém passava pela cruz e ficava vivo. Então, toma a sua cruz, disse Jesus, quer dizer, está tomando a sua identidade de morte. E aí, depois disso, vai seguir a Jesus. É claro que ele não está falando de morte literal, nem sacrifício literal, porque senão depois como é que nós vamos seguir Jesus? Ele está falando de uma morte espiritual. E, inclusive, na sua família. Quando você chegar com aquele marido muito teimoso, aquela mulher muito teimosa, e que não faz o que tem que ser feito, mas tudo tem uma ideia, tudo tem uma opinião, tudo tem uma palavra, tudo tem que falar alguma coisa, obediência mesmo é pouca, né? É muito homem, muito eu, quase que faz assim, glória a mim, amém a eu, né? Tudo está lá, o homem em primeiro lugar. Faz um favor espiritual para essa pessoa, bate nas costas dela e fala assim, morre um pouquinho, morre. Morre um pouquinho. Porque é o preço do discipulado. Tem que morrer para o velho homem. Tem gente morrendo por causa de uma opinião, por causa de um sentimento e um temperamento colérico, sanguíneo e hemorrágico. Aí no trânsito, na rua, nas praças. Então, precisamos morrer para o velho homem e nascer para Deus. Então, se isso acontecer, qualquer um de nós, eu com Leila, Leila comigo, eu com os meus filhos, eu com vocês, vocês comigo, Vanessa, você com esse moreno alto, bonito, sensual aí, né? Filipão, menos, Filipão, menos, mais Jesus, mais Jesus. Às vezes a gente precisa desse toque, porque a nossa carne grita muito. Então vamos lá, dentro desta série, o discípulo de Jesus, esse que tem que morrer. As outras 3 mensagens anteriores você tem no nosso canal ICTV. No relacionamento com Deus, vimos a primeira mensagem, o discípulo de Jesus vive para a rendição, ele vive rendido. O rendido, ele não tem reação, né? Ele tem que se entregar. É assim que Deus quer que eu e você vivamos. No relacionamento com o mundo, ele vive para a santidade. Foi a segunda mensagem da série, o discípulo vive em santidade. A terceira, no relacionamento para consigo mesmo, ele conhece a si mesmo. Quando eu conheço a mim mesmo, eu me torno mais forte. E hoje, então, vamos para a quarta mensagem no relacionamento para com os outros, ele serve com excelência. Abra sua Bíblia e deixe aberta em Romanos 12, capítulo de número 12, versos 9 a 13. Toda esta série, o discípulo de Jesus é baseado em Romanos 12. Eu queria te pedir algo. Leia Romanos 12 hoje. É um texto transformador. Também essa série está baseada no livro do pastor Chip Ingram, um livro extraordinário, o melhor livro que eu já li sobre Romanos na prática. Romanos capítulo 12, que fala sobre o extraordinário discípulo de Jesus, que é o discipulado que transforma. Então pega lá depois. E esse discípulo de Jesus, e eu louvo a Deus por ter homens que hoje estão falando muito, com seriedade, como o pastor Cicinho, que teve uma conversão muito linda no milagre de Deus, e agora ele não é mais conhecido só como um grande atleta que passou por grandes clubes como o Real Madrid, como a seleção, no Brasil e no mundo, mas como um pregador do Evangelho, um pastor que leva a mensagem do Evangelho. E o Evangelho é assim, é dentro da igreja, mas é fora da igreja também, é no campo, é na tela da TV, é onde você for. Amanhã, querido, você vai aonde eu não vou, como
médico, advogado, engenheiro, professor, dona de casa, síndico lá no seu condomínio, porteiro no seu condomínio, frentista. Você imagina quantas pessoas, você que é frentista, você vai encontrar essa semana. E o seu serviço é uma pregação. Imagina você que trabalha num restaurante, você que é militar, você que trabalha no serviço público. Quando você vai no serviço público, seja municipal, estadual, federal, e alguém te serve bem, hoje já é uma grande pregação. Porque o serviço público, por a pessoa não poder ser dispensada, muita gente está lá, mas ele nem queria estar lá. E ele não deixa isso escondido da pessoa que precisa do serviço dele, e às vezes serva mal. Querido, o seu serviço público, municipal, estadual, federal, legislativo, executivo, judiciário, você que trabalha na política ou não, é o seu ministério, é o seu lugar de pregação. Como também no esporte, você não pode entrar em campo e entrar o diabo com você, porque lá você se transforma. Lá tem que entrar o Espírito Santo com você. Porque o seu testemunho é mais importante do que o que você fala. Inclusive, obrigado sim por gravar hoje, está no nosso canal aí com o pastor Max. Você pode pegar o link depois e encaminhar para um amigo o testemunho dele. E ele dando uma palavra, está no nosso canal ICTV também. Hoje foi ao vivo. Fazemos todos os meios para levar o Evangelho de Jesus, porque discípulos fazem discípulos. Mas não pode depender só dos pastores dentro das igrejas. É amanhã. Quando o culto termina, começa o trabalho. Quando termina a celebração, começa a missão. Amém? Por isso que quando nós terminamos o culto aqui, nós enviamos. Só não sai enviado quem sai antes de acabar. É verdade. É verdade. Por quê? Porque a última coisa que nós fazemos no culto é a benção do envio. Quem sai antes, perde. Não é? Perde. E queremos sair daqui. Pastor Fabiano e eu temos uma máxima. Ele lidera a nossa rede de igreja. A gente diz sempre para os nossos pastores, estamos agora em celebração em 30 outras localidades neste exato momento, a gente vai para qualquer lugar desde que enviado. Não é isso, Max? Para qualquer lugar desde que enviado. Então lembre-se sempre, e como tomamos a ceia hoje, é uma boa aplicação. Judas saiu primeiro. Né? Nossos cultos aqui sempre têm um tempo normal. Ninguém. Se você quer um culto que não tem hora para acabar, vem no andar de cima. Não é isso, Nelly? Mas aqui, até porque temos 4. Então vamos lá. Acho que hoje todos ficaremos. O discípulo de Jesus serve com excelência. Você pode dizer isso comigo? O discípulo de Jesus serve com excelência. O que aconteceu aqui, o Espírito Santo relógio apagou. Gente, ele guia a gente aqui com os horários e eu já apagou. Então quer dizer, pastor Fabiano, que pode mais. É que eu acho que pensaram que era o pastor Fabiano que ia pregar agora às 10 horas, que ele pregou às 8, e agora sou eu. O pastor Fabiano gosta de passar do horário. Né? Profeta é assim mesmo, né? Mas me ajuda aí, pessoal da técnica, volta aqui o horário. Mas vamos lá. O discípulo de Jesus serve com excelência. Romanos 12, 9 e 10. Vamos ler juntos, igreja? O amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Amém? Queridos, isso é uma revolução, é contracultural no tempo que nós estamos vivendo, na cultura do Instagram, que o alvo é a comparação. Pessoas compram por compulsão, compram o que não gosta para pagar com dinheiro que não tem para agradar quem detesta. Ó, loucura, mas é isso que o Instagram tem feito com muita gente. A pessoa estava em paz, satisfeita com a sua vida, até que vem o outro, o mito da grama mais verde. Aí ele já não está mais satisfeito com os seus filhos, com o seu casamento, com a sua casa, com o seu carro.
compra um carro hoje, no dia que entra no carro já está pensando em qual vai trocar amanhã. Querido, você pode ter o que você quiser, mas compre por necessidade e oração, nunca por compulsão ou comparação, porque isso gera uma frustração terrível. Ninguém aguenta esse peso de comprar, 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 comprar. Isso gera, além da dívida, a frustração, porque a gente não precisa disso e a nossa natureza cansa, cansa. Então, como real discípulo de Cristo, temos que entender que o que somos, o que temos, é para glorificar a Deus e servir as pessoas. E quando a gente entra nessa compulsão de ter, os que têm mais de 40 aí, lembra daquele comercial da Garoto hoje Nestlé? Compre batom, compre batom. Tem gente até hoje, né, que vai e compra por compulsão. João 14:34, um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Vocês devem amar uns aos outros. O amor é a coisa mais preciosa. Entenda, querido, que olha o texto que Jesus diz em João 13: amem um ao outro. Ele não está falando para gostar. Não é sobre gostar. A Bíblia não manda a gente gostar de ninguém. Porque pensa bem, como é que você que gosta de música clássica vai gostar de alguém que gosta de rap? Não dá. Como é que você, corintiano, vai gostar de São Paulino? Não dá. Simplesmente não dá. Mas quem disse que a Bíblia manda a gente gostar? A Bíblia manda amar. E se você tem que amar o inimigo, quanto mais o seu irmão de fé que tem outro time, que gosta de outro estilo de música, que gosta de outro estilo de roupa, né? Não tem outra opção senão obedecer. Para servir com excelência, eu preciso escolher amar. E o amar não tem a ver com gostos e preferências dos outros. Tem gente que se veste de um jeito que eu digo misericórdia. Mas a gente tem que amar também, não é? Porque é a base do serviço cristão. Chip Ingrid diz: à medida que você passa tempo na palavra de Deus e entende o seu amor, o Espírito Santo criará novos desejos dentro de você para mais servir aos outros como nunca antes. O Espírito Santo cria um desejo. Quando você ama o Espírito Santo, lê a Bíblia, você cria um desejo de amar e servir. O que é missões, gente? Pastor Fabiano, o pastor Marcos vai daqui a alguns dias com 16 homens de honra aqui da igreja lá para Moçambique, para a África. Eles vão lá fazer turismo? Não. O valor de ir para lá é o valor de ir para a Europa, é o valor de ir para os Estados Unidos. Por que vamos para lá? Porque vamos para lá por amor a servir. É isso. Então, entender que a gente não tem que gostar para servir e amar, a gente tem que amar e pronto. Porque é uma questão de obediência. No abecedário da língua portuguesa é ABCD. No de Deus é obedecer. Simples assim. E a gente não vê para crer, a gente crê para ver. Então, aquela pessoa que você está olhando, o pastor Max falou sobre isso aqui na conferência de homem, ele não trata a pessoa como ela é, mas como ela pode vir a ser. Vê o potencial no adolescente, no jovem. Minha irmã, o seu marido tem um potencial incrível. Não desista dele, não. Eu sei que ele não chegou lá ainda, mas não desista. Segura na mão dele, segura no braço dele. De vez em quando diz, morre um pouquinho, mas não desista dele, não. Vai lá. Meu irmão, não desista dessa mulher, não. Ainda mais você que está enriquecendo e prosperando, glória a Deus, fique com ela, porque no Brasil tem isso, né? Você viu a quantidade de executivos que foram pegos aí recentemente, traindo a esposa com uma pessoa do trabalho? Está muito comum. O cara de 60 começou lá com 20 com uma mulher, ela roeu o osso com ele, agora que ele está comendo a picanha, quer trocar por uma de 20 de novo. Aí fica pintando o cabelo, botando os botox em dias. Calma. Eu não sou contra a cirurgia plástica, não. Já falei isso aqui várias vezes.
você só tem que olhar a sua motivação. A sua motivação. Porque tudo que não procede da fé, pecado é. E em tempos de muita comparação, você pode também sofrer o pecado da tentação. Eu posso até doar sem amar, mas eu não posso amar sem doar. Amém? Porque o amor é a base de tudo. Deixa sua Bíblia aberta, então, em Romanos 12, 9 a 13. Eu quero tirar... voltou o Espírito Santo aqui em forma do relógio. Para a alegria das dedicatórias do pastor Fabiano hoje. Brincando, você pensa um homem que trabalha no horário. Eu nunca vi um profeta ser tão organizado quanto o pastor Fabiano. Primeiro, para você servir verdadeiramente uns aos outros, com amor, com excelência. Diga comigo, amor e excelência. Não separa essas duas coisas, não. Porque tem muita gente que, em nome da excelência, despreza o amor. E aí, em vez dele ser uma pessoa detalhista, ele passa a ser perfeccionista. Detalhista, gente, não tem problema nenhum. Você sabe que eu sou detalhista. Porque sem detalhe não tem excelência. A excelência está justamente no detalhe. Por isso que quando eu vou na sua casa, você já sabe, você nunca vai dizer, pastor, não repara não, porque se eu for, eu reparo. Não tem como. Eu vou tirar isso, é a minha personalidade. Se eu vejo, eu reparo, não tem jeito. Tiago, Marcel e Karina que o sabem aqui na igreja. Não tem jeito. Agora, há uma diferença entre você ser detalhista, que gera excelência está nos detalhes, e você ser perfeccionista. Perfeccionismo é religioso, é doentio. Aí você precisa do grupo de apoio do 30 Semanas, sexta-feira, aqui na igreja, para tratar o perfeccionismo. Perfeccionismo é você nunca está satisfeito, você está sempre cansado, você está sempre cobrando. O perfeccionista está almoçando no domingo na família em casa, aí um filho de 3 anos derruba a jarra de refresco e cai o suco todo na mesa, e aí ele vira o incrível Hulk e acabou o almoço. Esse é o perfeccionista, que não deixa a criança ser criança dentro de casa. A mãe perfeccionista, ela fica doente e adoece todo mundo. O marido não pode ter um dia de folga de esquecer uma meia fora do lugar, que já vira um cataclisma, né? E aí ela gera um problema por causa da neura da casa limpa, que tem que passar o pano na maçaneta 5 vezes por dia. Jesus ama a senhora, a gente também, mas a senhora precisa se tratar. Porque ninguém aguenta, não é? Gente, o que eu chupei de chupeta que caía no chão e eu não lavei, e tô aqui. E tô aqui. Se você pegar o seu filho também e botar ele em super proteção, tem criança que leva o filho para o parquinho com meia e com uma touca de plástico no pé. Depois que ele brincar, desinfeta, mas ele precisa daquelas bactérias para não ficar doente qualquer hora também, todo o tempo. Faz parte da vida, ué. Faz parte da vida. Andar descalço nunca matou ninguém, mas excesso de zelo deixou muita gente doente. É o perfeccionismo. Detalhe é uma coisa, gera excelência, mas perfeccionismo e controle gera gente frágil e doente. Muita gente frágil. Preparar o filho para a vida é também deixar, às vezes, ele... Olha, a pastora Leila pode sentar com você e dar uma aula nisso. Às vezes se cortava, caía, e nada tirava a paz da Leila. Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo em paz. Gente, ela está lá no Acre, em Rio Branco. Gente, eu nunca peguei a Leila com uma mentira na vida e nunca peguei a Leila levantar a voz com ninguém. Agora, se você fizer algo mentiroso, que honrou, que desonrou, que mentiu,
lá pela quinta vez ela vai ficar muito chateada com você. E aí a gente já percebe de longe, a gente já sabe. Na primeira, segunda, terceira vez ela dá ainda uma chance. Mas tem gente que quer pela 13ª, né? Aí você pode ter certeza que você vai ver ela com a cara fechada. Nunca xingando, nunca brava e nunca alterando a voz. Mas ela vai ficar séria, né, Fabiana? E não queira ver. Vamos lá, vamos anotar essas 4 chaves. Posso pregar? O Espírito Santo está falando ali que eu tenho 15 minutos. Vamos lá. Seja verdadeiramente você. Romanos 12, 9, Paulo diz, leia comigo, o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Você sabe o que significa a palavra sincero? Sem cera, sem máscara, sem enrolação. É você. Você com seus dons, com suas habilidades. Agora, é claro, você não pode ser um animal chucro, um ogro, e dizer assim, não, meu bem, eu sou assim. Não, você não é assim, que Deus não te fez assim. Isso é algum processo de deformação na sua formação, que precisa ser tratado. Talvez uma mãe foi muito rude com você, um pai foi muito rude, faltou educação, faltou formação, então agora você faz uma análise e conserta isso. Mas personalidade, cada um tem a sua. A comunidade autêntica ocorre quando o seu verdadeiro eu se revela e responde às necessidades reais pelo motivo certo e pela maneira correta, diz Steve Ingrid, no autor A Espiritualidade que Transforma. Então, seja você. A palavra sincero, ela vem do grego que é sem hipocrisia, sem máscara, sem cera. E isso deve ser a vida de todos nós. Vamos trocar as nossas máscaras e sermos nós mesmos. Que em nome de Jesus, a igreja da cidade seja uma igreja família, uma comunidade não de pessoas perfeitas, mas de pessoas que seguem ao perfeito, de gente verdadeira, de gente autêntica, de gente que fala a verdade em amor. Amém? Glória a Deus. E 1 Coríntios 13, de 1 a 3, vai falar sobre essas características dos dons que devem vir sempre acompanhada do amor a Deus e aos pobres, as pessoas mais pobres. Querido, servir ao pobre, ao estrangeiro, ao refugiado, à criança, ao mais fraco, não é pauta de esquerda, não é pauta de direita, é pauta do Evangelho de Jesus Cristo, o Senhor. Então, se você, como vimos no devocional semana passada, de fato, quem ama a Deus, serve ao próximo, empresta ao Senhor. Então, essa é a primeira característica. Seja você, ame a Deus, sirva as pessoas, trate todo mundo com educação, mas não faça a vontade de todo mundo. Rick Warren diz no livro Uma Vida com Propósito, eu não sei o segredo do sucesso, mas do fracasso é tentar agradar todas as pessoas. O falar, o ter, o dar, só tem aproveito se for em amor. Para servir verdadeiramente, segundo, atenda às necessidades reais do seu próximo, não é fazer vontade. Esta igreja tem 115 ministérios, e você deve estar servindo em alguns, senão que o Espírito Santo hoje te constrange a servir também. Quando você for pegar o seu filho no ministério infantil, tem quase 1000 crianças lá no ministério infantil, nesses cultos da manhã. Vai lá e agradeça. Dediquem-se uns aos outros com, leia comigo, amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmo. Está vendo como é revolucionário essa palavra de discipulado? Porque vai na contracultura. Todo mundo quer ser servido, mas não quer servir. A igreja tem que ir na contramão dessa realidade hedonista que vivemos hoje. Dediquem-se uns aos outros. O que é dedicação? É fruto de um zelo, de um trabalho. Não vai vir de graça. Servir aos outros dá trabalho. Todo mundo aqui que serve. Se você vai ali no pit stop agora, a igreja tem um ministério para servir aos que servem. Porque amamos servir e amamos aos que servem. Então tem lanche, tem cuidado, tem um lugar para eles descansarem, até porque são várias celebrações. Isso é maravilhoso, servir, e isso é o exemplo de Jesus. Paulo diz em Filipenses 2,7, esvaziando-se a si mesmo, vindo ser
servo. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que estava no céu, em poder, em majestade, ele abre mão de tudo isso para vir servir eu e você, dar a vida por nós. Então, um cristão que diz ser discípulo de Jesus e não ama servir, ele é um contrassenso, um antagonista à sua própria fé. Porque Jesus é o líder da bacia e da toalha. Eu estava nos Estados Unidos em 2022 e eu conversei com bastantes pastores quando nós estávamos estabelecendo a Inspire Network USA. E eu falei assim, como que a gente pode servir os pastores aqui nos Estados Unidos? 3 deles me falaram e me chamou a atenção que os 3 falaram a mesma coisa. Os pastores americanos são muito orgulhosos. Nos ajude a eles entenderem que nós precisamos aprender com os brasileiros, estarmos uns com os outros. E eu tenho, sempre que posso, quando você vê os nossos irmãos pastores americanos aqui, temos procurado sempre estar trabalhando em cima desse sentido também, de aprendermos uns com os outros. Não somos piores do que ninguém, mas também não somos melhores do que ninguém. Toda vez que você se compara, você perde, porque você é único. Então, ser um cristão, discípulo de Jesus, um discípulo que serve com excelência, ele não pode se comparar. Por que você perde? Se você se compara com alguém que está acima de você, você pode cair no pecado da autocomiseração, se achar menor, e isso é pecado. Toda vez que você se compara com alguém que está acima de você, também isso é pecado, porque você pode se achar melhor do que o outro. Não tem a síndrome de Saul. Deus abriu mão, por quê? O orgulho, a vaidade, a soberba, a prepotência. Eu não me impressiono com pessoas bem-sucedidas. Já conheci pessoas bem-sucedidas em todos os ramos. Pessoas ricas, pessoas muito inteligentes, doutores, PhDs, inventores. Eu só me impressiono quando essa pessoa é tudo isso, mas ela é humilde. Né, doutor? É quando a gente sabe, mas dá glória ao nome do Senhor. Então, ocupe-se com o aprofundar e Deus vai te dar um enlarguecer. Se você é bom, eu conheço quem é ótimo. Aleluia? Então, vamos fazer o nosso melhor, mas no final da conta, dá toda a honra e toda a glória ao Senhor. Então, se você é um PhD, glória a Deus. E aqui na igreja temos alguns, mas é tão bom vir eles servindo. E aqui na igreja é o único lugar, às vezes você não percebe. Tem gente ali no trânsito que ele, durante a semana, ele é advogado, ele é professor universitário, mas ele está ali no trânsito não é porque não tem nada para fazer, é porque ele ama servir ali. Às vezes alguém da mãozinha é um professor. Às vezes alguém que está aqui limpando o pit stop, servindo um lanche, é um médico. Porque todo mundo que trabalha com a cabeça tem que ter um hobby com as mãos. E a igreja é esse lugar de servir. E precisamos de todos, porque ninguém faz nada grande sozinho. Se fizer sozinho, é porque não é grande. E a igreja é muito grande para fazer sozinho. Então, atenda às reais necessidades das pessoas. Uma igreja saudável não faz a vontade das pessoas, mas supre as suas necessidades. Por isso, temos 30 a semana, manhãs de cura, andar de cima, ministério de intercessão, restauração, GDCs, porque nos importamos e queremos cuidar uns dos outros. Terceiro, faça pelos motivos certos. Faça pelos motivos certos. Verso 11 de Romanos 12, terceiro. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito e sirvam no Senhor. É a igreja profética. É a igreja que serve. É na técnica, mas é espiritual. É na música, mas a música é espiritual, porque música não muda a vida de ninguém, mas o louvor transforma. É entender que tudo é espiritual. Não basta dizer a coisa certa, mas fazer pela motivação certa. Não basta ler a Bíblia, é importante ter paixão pela palavra. Não basta entregar o dízimo e oferta, é necessário dar com alegria. Não se trata apenas de frequentar um pequeno grupo, mas o prazer de ter um compromisso com o irmão. Não é sobre simplesmente distribuir as nossas cestas básicas no mercado solidário, aqui na igreja.
atender tantas pessoas, mas é repartir a vida. Lembrando que as palavras do próprio Senhor Jesus diz, declare comigo, igreja, família, a maior felicidade em dar do que receber. Toda vez que você dá, você ganha. Toda vez que você dá do seu tempo, do seu dinheiro, do seu talento, você se parece mais com Deus. Toda vez que você retém, que você segura, que você é avarento, você se parece mais com o encardido. E como você foi feito como anjo, apenas o Senhor te deu outra função, então escolha parecer com o Senhor. Chip Ingrid diz no livro Espiritualidade que Transforma, amar as pessoas pelas razões certas significa darmos aos outros o que elas mais precisam quando menos merecem a um grande custo pessoal. É como o perdão. Você não dá perdão a quem merece, você dá perdão porque Deus te deu primeiro. Quarto e último, faça da maneira certa. Sabe qual é a definição de profissionalismo? Faça o que precisa ser feito. Paulo diz, então, aqui no verso 12 e 13 de Romanos 12, alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades e pratiquem o quê? A hospitalidade. Servir da maneira certa. Às vezes, é até recebendo alguém na sua casa, acolhendo, recebendo um college. Nós temos 150 colleges aqui na igreja que vêm do Brasil inteiro. Muitos deles estão sem famílias. Leve para almoçar, leve para passar um final de semana na sua casa, compra algo para eles. É servir, é fazer da maneira certa. Servir verdadeiramente em amor é dar a outra pessoa o que ela mais precisa, quando ela menos merece, da forma melhor possível. Então, se alguém essa semana, no seu trabalho, na sua escola, lhe pedir para andar uma milha, num costume judeu, andar uma milha era obrigação. Vá com ele 2. Perdoe 70 vezes 7. Isso é o chamado para excelência. E excelência honra os céus e inspira as pessoas. Faça um pouco mais. Vamos dizer isso juntos? A excelência honra os céus e abençoa as pessoas. Então, persevere, não vai ser fácil. Não lutamos contra outra coisa, senão o mundo, a carne e o diabo. Então a gente não serve quando está com vontade. A gente serve quando tem uma oportunidade. Vamos dizer isso juntos? Nós não servimos quando dá vontade. Nós servimos quando temos uma oportunidade. E esta semana, dentro e fora da igreja, vai surgir necessidades. Vai surgir necessidades. E você vai ajudar segundo a sua oportunidade e possibilidade. Aqui na igreja está consolidando o Ministério Inclusão. Queremos que a nossa igreja seja a igreja que dê mais bem-vindo a pessoas com deficiência e necessidades especiais da nossa cidade. Amém? Uma igreja que diz sim para quem mais precisa, para os pais. Dê a preferência a essas pessoas no seu dia a dia. Chip Ingrid diz, quando a minha vida de oração se torna superficial, não estou me conectando profundo e honestamente com Ele. É um sinal claro de que estou confiando em mim mesmo. É fácil ser muito ativo para Deus e não depender de Deus. Será que eu e você não estamos mais servindo a Deus do que amando a Deus? Então, o que a vida devocional que Deus deseja de cada um de nós, que se reflita aquilo que cremos, no que fazemos, é pensar bem nisso. Eu queria nessa conclusão. Você se lembra a quem você está servindo? Blinde o seu coração contra ofensas e mágoas, porque toda vez que você vai servir, vai ter um motivo para não servir. Servir não é fácil. Servir fazendo ação social é muito difícil, mas fazer para aqueles que mais precisam na hora mais difícil. Se afaste de ambientes de fofoca e maledicência. Tem gente que reclama e fala assim, mas estão vindo falar comigo, estão vindo falar comigo. Fofoqueiro só gosta de fofoqueiro, gente. Se você
parar, falar assim, ó, procura o pastor Carlito, procura o irmão Pedro, a irmã Maria. Ele não vai ficar vindo mais. Remova do seu coração essas coisas. Olhe com um olhar pastoral. Nós somos uma igreja bíblica, apostólica e pastoral. Olhe nesse sentido. Você recebe essa palavra da fé?